agora voltando para um momento de assuntos internacionais, nós vamos falar sobre a tensão entre Estados Unidos e Venezuela, que aumentou nas últimas semanas e envolveu movimentações militares, acusações diplomáticas e disputas políticas. Por outro lado, estão os estadunidenses acusando, por um lado estão os Estados Unidos acusando o presidente venezuelano Nicolás Maduro de liderar supostas redes de tráfico de drogas. Do outro lado está Maduro afirmando que Trump utiliza o narcotráfico como pretexto para impor uma mudança de regime na Venezuela. Para entender melhor esse assunto, vamos conversar ao vivo de forma remota com Benjamin Vilela, que é professor do IFG, que é o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás. Ele vai aparecer aqui na tela. Olá, boa tarde, muito obrigada pela sua participação. Mas antes da gente ir direto ao assunto, eu gostaria que o senhor se descrevesse para que o nosso público cego e de baixa visão possa te imaginar enquanto a gente conversa sobre esse problema. Boa tarde, eu sou um homem adulto, de cabelo preto a grisalho, uso óculos, tenho pele clara. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. A gente que agradece, professor. Então, vamos começar. Pode ser que muitas pessoas que estão nos assistindo não estão acompanhando. E a cada dia surgem novos fatos relacionados a essa tensão. Então, eu gostaria que o senhor explicasse um pouco, quando o assunto é interferência em assuntos de outros países, como que tem sido o posicionamento do governo Trump e qual que é a diferença quando o assunto é a Venezuela? Veja bem, a história que liga a Venezuela e os Estados Unidos não é uma história recente. Ao longo dos anos, questões ideológicas, a questão do petróleo e o narcotráfico têm marcado essa narrativa. A Venezuela não é o país que tem o maior número de narcotraficantes e que envia maior quantidade de droga para os Estados Unidos. No entanto, os Estados Unidos têm uma especial perseguição em relação à Venezuela, né? O que nos indica, né, que algo não está correto. Quando a gente fala de geopolítica, eu lembro dos meus professores, porque eles sempre diziam que sempre é uma questão de interesse. Quais são os interesses dos Estados Unidos, quais são os interesses da Venezuela e como a comunidade internacional tem observado essas tensões. Acho que o primeiro aspecto é que a Venezuela é um dos maiores produtores, detentores de reservas de petróleo do mundo, né? Esse é um fator importante. O segundo fator é que há uma disputa ideológica por posições políticas, etc., que são divergentes das posições dos Estados Unidos, desde a época em que Hugo Chávez estava à frente do poder na Venezuela, que os Estados Unidos mantêm uma situação de conflito. Inclusive, em 2002, houve uma tentativa de golpe contra o governo do Hugo Chávez, e isso acirrou ainda mais a tensão entre os dois países. No momento, a narrativa que se coloca é que a Venezuela é responsável por grande parte da droga que vai para os Estados Unidos, e também há um debate acerca da legitimidade do governo Maduro, que não só os Estados Unidos não reconhecem esse governo, como outros países da América Latina e da Europa também não o reconhecem. Alegam que as eleições não foram legítimas. Há indício de que essas eleições de fato não foram legítimas, mas também não há uma prova concreta. Então, essa disputa geopolítica tem levado os Estados Unidos a aportar 3 grandes navios de guerra nas áreas limítrofes
ao mar que dá acesso ao território venezuelano, né? E, por outro lado, as milícias populares da Venezuela têm se organizado, né? É importante a gente destacar aqui que essas milícias populares, elas foram criadas durante o governo Chávez e como se fosse uma segunda ou terceira força militar popular da Venezuela. Na prática, eu não acredito que vá ocorrer um conflito real dos Estados Unidos invadir a Venezuela, mesmo sabendo que o Trump é imprevisível. Certo, professor, e para encerrar, porque infelizmente o nosso tempo é muito curto, eu gostaria da sua análise quanto ao posicionamento do presidente Lula. Ontem houve uma reunião com Donald Trump. Como que o senhor observa as movimentações do Brasil quanto a esse assunto? É uma preocupação? É algo que tem sido observado à distância? É preocupante, esse conflito ele é preocupante. Primeiro, a Venezuela é uma diáspora, né? Ela perde, é o segundo país a perder população. E um dos destinos principais é o Brasil. No eventual guerra, o Brasil seria afetado frontalmente, né? E o governo Lula, apesar de ter uma certa simpatia ideológica com o regime do Maduro, tem se posicionado de maneira mais assertiva, com o pé no chão, mas, de modo geral, as forças, os três poderes no Brasil, têm mantido uma certa reserva quanto a um posicionamento de apoio à Venezuela e aos Estados Unidos. Nesse sentido, eu acredito que o presidente Lula tem mantido uma certa cautela para evitar um posicionamento, uma vez que já existe uma tensão entre Brasil e os Estados Unidos por conta das tarifas, né, e outras questões geopolíticas que envolvem os dois países. Nesse sentido, eu tenho observado um distanciamento desse conflito por parte do presidente Lula e dos demais poderes no Brasil. É isso, muito obrigada pelas suas explicações. Espero reencontrá-lo novamente aqui no Conexões ou em outros produtos da TV UFG. Professor Benjamin Vilela, professor do IFG. Boa tarde, até a próxima. Eu que agradeço, muito obrigado. Estamos juntos. Perfeito.